Olá, amigos do nosso canal. Vocês devem ter reparado, né, que eu criei uma playlist aqui no nosso canal em que eu falo do Emanuel Swedenborg, que foi um teólogo revelador, e a gente vai estar dando continuidade a esses vídeos sobre a doutrina revelada por Emanuel Swedenborg. Se você nunca ouviu falar de Swedenborg, basta que você faça uma pesquisa no Google mesmo, que você vai encontrar no Wikipedia, em vários lugares da internet, muita abundante informação sobre Emanuel Swedenborg, que foi um cientista que viveu no século XVIII, que escreveu vários livros e produziu muito conhecimento dentro do campo da ciência, e escreveu sobre tudo, escreveu muito mais do que 50 livros. Foi considerado um gênio, um grande anatomista, foi um grande mineralogista, engenheiro de minas, inventor, uma série de coisas. Filósofo, poliglota, um gênio. Agora, a coisa que a gente vai focalizar, quer dizer, o aspecto, a dimensão de Swedenborg, que a gente está focalizando nesse canal, nessa playlist, ou nesses vídeos, nessa série de vídeos que eu estou produzindo sobre Swedenborg, é a revelação, o Swedenborg enquanto teólogo revelador. Porque num dado momento da vida dele, ele recebeu um chamado para escrever os livros revelando os arcanos do mundo espiritual e os arcanos do sentido interno da palavra. O próprio Senhor Jesus apareceu para ele e o chamou. Isso lá nos idos do século XVIII, para que ele revelasse a doutrina da nova igreja. Porque o Senhor Deus, ele está instaurando uma nova igreja no mundo. Uma nova era, um novo tempo para a humanidade, onde haverá mais esclarecimento, onde haverá mais luz, onde haverá mais amor, onde haverá menos guerra, menos violência. A humanidade, ela não demora muito para entrar numa nova era, num novo momento de sua existência. Isso é uma coisa que nós podemos falar, né, com tranquilidade. Porque a palavra de Deus fala sobre isso. Na visão dada ao profeta Daniel, ali é dito que ele viu uma estátua, né? E num dado momento, aquela estátua, ela tinha uma cabeça de ouro, um peito de prata, e num dado momento, e cada parte da estátua representava um império ou um momento da história da humanidade, uma fase da história da humanidade, né? E como eu estava falando, uma pedra vem e destrói aquela estátua. Então a pedra é o reino de Deus, é a revelação da nova igreja que Deus vai estabelecer, está estabelecendo nas terras. Por enquanto, ainda a nova igreja, o crescimento dela é lento, porque o dragão ainda está no mundo dos espíritos. O dragão, e isso a gente ainda vai falar sobre o dragão, ainda não é o momento dessa nova igreja se manifestar plenamente. Ela se manifesta num pequeno número, um pequeno grupo de pessoas que pode ver ou pode sentir, pressentir a existência dessa nova igreja, né, gente? E eu estou inaugurando uma série de vídeos assim nesse estilo, porque eu já fiz vários vídeos sobre a doutrina de Swedenborg, sobre a revelação que ele trouxe, que é diferente de tudo que eu já vi, né? Só para vocês terem uma ideia, a obra teológica, toda a obra de Swedenborg, ela foi considerada patrimônio da humanidade pela Unesco. Para você ver que nenhum outro filósofo, nenhum outro teólogo revelador ou algum fundador de seita ou de religião jamais foi considerado, tido nessa conta pela humanidade. Então a gente está falando de um homem que influenciou filósofos, pensadores. Schopenhauer leu Swedenborg, vários poetas, né, se vocês tiverem a oportunidade de estudar a vida dele, né, romancistas, intelectuais do mundo inteiro foram influenciados pela obra de Emanuel Swedenborg. Então ele não é simplesmente mais um fundador de religião, ele não é simplesmente mais uma figura qualquer que está surgindo por aí, né? E basta que você tome conhecimento da obra dele para você perceber.
que não é algo que se compare a nada que existe, né, gente? E o Emanuel Swedenborg, ele tem uma coisa assim, que ele fala que Deus está fazendo aparecer uma nova igreja. Em primeiro lugar, a igreja, ela não existe só no nosso mundo, né? Então, Swedenborg, ele fala do reino de Deus, porque o Senhor falou do reino de Deus. O reino de Deus no mundo espiritual é o céu angélico. E existem dois reinos no céu angélico, o reino espiritual e o reino celeste. E o reino de Deus nas terras é a igreja. É preciso que haja uma igreja nas terras que seja o continente da igreja no céu. Então é preciso que haja o reino de Deus nas terras para fazer a ligação com o reino de Deus no plano espiritual, que é o céu angélico. E Deus está criando um céu angélico, o Senhor está criando um céu angélico a partir do gênero humano. Assim como o inferno também se forma a partir do gênero humano. Então o Senhor está edificando uma nova igreja, porque a velha igreja cristã, eu estou falando em termos de cristianismo, o grande plano de Deus é que Ele está criando uma nova igreja sobre as terras, sobre o nosso mundo. E essa nova igreja vai ter uma nova cara, vai ter uma nova uma estrutura, uma forma totalmente diferente. Vai ser uma igreja onde existe verdadeiramente o amor a Deus e o amor ao próximo, onde haverá verdadeiramente, o reconhecimento do Senhor, né? E será uma igreja onde existirá amor, onde existirá verdadeiramente a religião. E a religião pertence à vida, e a vida da religião é fazer o bem. Então existirá verdadeiramente, vai acontecer, ainda não existe essa igreja, mas essa igreja será instaurada e ela será uma grande luz para todo o planeta. Será uma grande luz, né? Ela será um sol para a humanidade, porque será uma igreja que refletirá Cristo. A coisa que é mais interessante de tudo é que o advento do Senhor Jesus é, ao mesmo tempo, o advento da nova igreja. Quando a Bíblia fala que Jesus vai voltar, ele vai voltar, mas ele vai voltar através dessa nova igreja. Porque essa igreja, o próprio Paulo falou, a igreja é o corpo de Cristo. Jesus é o cabeça e a igreja é o corpo. Então a igreja, ela é um prolongamento do Senhor. Então a igreja que expressa verdadeiramente o Senhor e o amor de Cristo, ela é Jesus na terra. Essa igreja ainda está sendo formada. Essa igreja ainda não existe. É a nova igreja. Então quando a Bíblia fala do advento do Senhor, ela não está falando apenas de uma vinda, ou não está falando. Isso é uma coisa que talvez choque as pessoas. Ela não está falando que Jesus vai vir nas nuvens. Não está falando que, até fala, na letra da palavra fala isso, que Jesus virá nas nuvens. Mas é que existe uma coisa que foi revelada a Swedenborg, mas que muitos sábios, antes mesmo de Swedenborg, já sabiam disso, já tinham conhecimento, isso já era do conhecimento do mundo sábio cristão. É que a palavra de Deus, ela tem dois sentidos. Ela tem um sentido literal, um sentido da letra, ou natural, e ela tem um sentido espiritual. E tem ainda um outro mais profundo ainda, que é o sentido celeste. Então, o entendimento da letra da palavra, ela não necessariamente é acompanhado do seu sentido espiritual. E o próprio Paulo falou que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, o entendimento das Escrituras, simplesmente a interpretação segundo a letra, ela não necessariamente é um entendimento da palavra. Muitas pessoas pensam que você interpretar o texto ao pé da letra é entender o texto, e não é. Mesmo o texto bíblico, ele precisa de doutrina e precisa de interpretação. Então, gente, todo texto precisa de interpretação. Não existe texto que você não precise interpretar. Isso não existe. Isso é coisa de gente que não tem muito estudo. E isso é uma ideia muito comum e muito equivocada, que as pessoas querem dizer, não houve interpretação, é a própria Bíblia, tudo é interpretação, tá, gente? E eu provo que mesmo aquilo que você pode chamar de que não é interpretação, é pura interpretação, tá, gente? Então, a palavra, ela tem um sentido da letra e tem um sentido espiritual que só pode ser comunicado
por revelação. Swedenborg, ele teve uma revelação sobre o sentido interno das Escrituras. Os anjos conhecem esse sentido interno das Escrituras, e quem quer que realmente esteja na ilustração na ilustração do Senhor pelo amor à palavra de Deus, pelo desejo de ser ilustrado, de ser, digamos assim, instruído sobre as verdades, você pode receber essa ilustração. As pessoas que se dirigem diretamente ao Senhor para receber dele o ensinamento e não confiam na própria inteligência, como muita gente faz, o que é mais comum no mundo cristão é que as pessoas confiam na sua própria inteligência. Esse é que é o problema. Mas o homem da nova igreja, ele sabe que toda verdade, toda divina verdade vem do céu. Toda divina verdade vem do céu angélico. Sendo que o celeste, o que faz o céu nos anjos, é o Senhor neles. Então, né, em última instância, toda divina verdade vem do Senhor, através do céu angélico. Então o Swedenborg recebeu essa revelação, e você pode reconhecer a verdade se você também estiver na ilustração. E você está na ilustração se você tem amor pela verdade, se você tem um verdadeiro desejo de conhecer, se você tem uma verdadeira afeição por conhecer os arcanos que estão na palavra, por uma verdadeira afeição de ser um escriba versado na ciência de Deus, ou nas coisas concernentes ao reino dos céus. E Swedenborg teve a revelação desse sentido interno. Quando a Bíblia fala que o Senhor vem nas nuvens, não é nuvem no sentido literal. Não vai haver arrebatamento, gente. Vocês me desculpem eu estar falando isso. Não vai ter arrebatamento. Essa crença num arrebatamento é uma crença que tem cegado os olhos de muita gente. Porque as pessoas estão esperando um arrebatamento egoísta, em que você vai ser arrebatado com os anjos para as nuvens, né? Porque a Bíblia diz, porque eis que vem o Senhor nas nuvens, e haverá dois no campo, um será tomado. Mas o próprio Senhor falou, essas coisas, não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Na verdade, o Senhor não está falando de uma coisa física. As pessoas não vão ver Jesus aparecendo nas nuvens. Porque as pessoas vão ver o Senhor Jesus em nós, nos cristãos verdadeiros. É em você que as pessoas têm que ver Jesus, e não nas nuvens do céu. As nuvens, no sentido interno e espiritual da palavra, elas significam o sentido da letra. A letra da palavra é que é a nuvem, porque a nuvem, muitas das vezes, ela cobre o sol. E o sol aí, né, com poder e grande glória, a glória que está falando aí, a luz, glória quer dizer um esplendor, uma luz, como se fosse o sol, como se fosse a luz cobrindo o sol. Desculpa, a nuvem cobrindo o sol. O sol representa a divina verdade. E a nuvem representa a letra. Porque muitas das vezes a letra da palavra encobre uma verdade maior que está oculta, que o Senhor mesmo ocultou, para que ela não fosse profanada. Para que ela não fosse profanada pelos os profanos, para que ela não fosse objeto de blasfêmia e de profanação por aqueles que não têm o temor do Senhor. Né? E essas pessoas estão na própria igreja. Né? Então ali na letra da palavra está o sentido espiritual, mais oculto. Né? Ou seja, você, para poder acessar esse sentido espiritual, você tem que estar na ilustração. E o Senhor já trouxe essa doutrina, tudo isso mastigadinho, na revelação de Swedenborg, de Emanuel Swedenborg. Então, quando a Bíblia fala que o Senhor vai vir nas nuvens, não é nas nuvens no sentido literal. Está falando de uma revelação. O Senhor vem nas nuvens, quer dizer, o Senhor vai vir no sentido da letra. Ou seja, a vinda do Senhor, em primeiro lugar, vai ser uma revelação do sentido interno da palavra. As pessoas vão perceber o sentido, a verdade, ela vai estar manifesta de uma forma esclarecedora e de uma forma muito clara, ou seja, vai ser um momento em que vai ser uma geração que vai ter um entendimento da verdade e vai entender esse sentido interno das Escrituras, o qual encerra vários arcanos, várias verdades tremendas, que não vai dar para falar nesse vídeo. Apenas o que eu tenho para dizer é isso,
Em primeiro lugar, o advento do Senhor, a vinda de Jesus, não vai ser uma vinda visível, porque o próprio Senhor falou: eis que não virei com aparência visível. Você não vai ver Jesus nas nuvens. Todas essas coisas, som de trombeta, tudo isso é espiritual. As pessoas estão ouvindo sons estranhos pelo planeta, mas esses sons estranhos podem ser até um sinal de que está próxima essa revelação. Mas a gente tem que entender, o advento do Senhor, tem 3 coisas que eu quero falar sobre o segundo advento de Jesus. Primeiro, que ele não virá em aparência visível, ele não vai poder ser visto, como muita gente acha. E que o advento do Senhor, a verdadeira natureza desse advento é a revelação da verdade, ou do sentido interno, no sentido da letra. Então Jesus aparecendo com poder e grande glória representa o sentido interno espiritual da palavra, que está oculto. E as nuvens representam o sentido da letra. Então o segundo advento do Senhor é, num primeiro momento, a revelação desse sentido espiritual que está na palavra, que não é conhecido da igreja de hoje. Em segundo lugar, que Jesus vai voltar através da sua igreja, ou seja, haverá a instauração de uma nova igreja nas terras. Já foi feita uma nova igreja no mundo espiritual, que é o céu espiritual. O Senhor Jesus, ele já instaurou os novos céus, porque quando o livro de Apocalipse fala, por exemplo, de novos céus e nova terra, pelos novos céus, entenda, os novos céus, as novas sociedades angélicas que foram criadas no mundo espiritual, em locais onde não era ainda paraíso. Então esses lugares eram habitados por espíritos que não estavam na verdade, que não estavam no amor de Deus, que rejeitaram a verdade e andavam segundo a sua própria vontade caprichosa. Esses espíritos foram expulsos, e esse foi o juízo final. Havia sociedades, céus imaginários ali no mundo espiritual. Essas sociedades foram todas elas destruídas, e no lugar o Senhor instaurou um novo céu angélico, que se chama o céu espiritual, para diferenciar do céu celeste, que são outras sociedades angélicas. Então o Senhor ordenou os céus. O Senhor ordenou os céus. Isso foi no ano de 1757, se não me engano, em que o Senhor verdadeiramente ordenou os céus e criou o céu espiritual. E esse céu espiritual, ele comunica com a nova igreja, que ainda precisa ser instaurada nas terras. Então a revelação, para vocês entenderem, o juízo de Deus, ele começa lá no mundo espiritual. Ele primeiramente acontece lá no mundo espiritual, depois acontece aqui na terra. Então o Apocalipse todo já se cumpriu lá no mundo espiritual. Então o novo céu foi criado. E o que é a nova terra? É a nova igreja. O Senhor vai instaurar uma nova igreja sobre a terra, uma igreja que vai ser cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, uma igreja onde haverá poder, onde haverá verdadeiramente o amor de Deus, onde haverá verdadeiramente a caridade, onde haverá verdadeiramente o reconhecimento do Senhor, uma igreja onde verdadeiramente o Senhor reinará. Muito maior do que a igreja de Atos dos Apóstolos, muito maior do que a igreja primitiva. Vocês não fazem ideia do que vai ser essa obra maravilhosa que Deus está fazendo. E essa nova igreja também é a outra face do segundo advento do Senhor. Porque Jesus não está mais aqui na terra, em corpo, mas está meu corpo aqui na terra. Jesus não abraça mais, mas tem os meus braços para abraçar. Jesus, ele não tem mais mão aqui na terra, mas a mão dele é a minha mão. Aqui agora. Ou pode vir a ser. Então, quem tem que expressar Jesus são os cristãos. As pessoas têm que sentir que o Senhor Jesus está aqui através da sua igreja. Vai ser uma igreja tão tremenda que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: puxa, que coisa, o Senhor voltou. O Senhor está aqui entre nós. O Senhor está no meio de nós. Olha só o amor que existe nesses cristãos. Olha só o poder que eles têm. Olha só a autoridade que eles têm. Então vai ser uma coisa tremenda, gente? E a segunda coisa que eu queria falar é que não haverá arrebatamento, gente. Essa crença no arrebatamento está cegando as pessoas. Não existe arrebatamento.
Um arrebatamento em que você vai subir e dane-se o mundo. Desculpa a expressão, tá, gente? Mas você é desafiado não a um escapismo de um arrebatamento, onde você vai para as nuvens e o mundo, enfim, né, que fique para trás. Não, o seu desafio é expressar Cristo. O desafio de todos nós é expressar o amor de Cristo aqui nessa vida. Poxa, eu estou muito longe disso. Estou falando isso nesse vídeo, gente, mas eu mesmo estou muito longe. Eu estou falando tudo isso primeiramente para mim, porque eu não tenho expresso esse amor no meu ambiente de trabalho. Eu não tenho expresso muitas das vezes esse amor no meu ambiente doméstico. Então, isso tudo que eu estou falando é primeiramente para mim. Né, gente? E essa nova igreja que o Senhor está instaurando no mundo, ela é o advento do Senhor, porque vai ser uma igreja que está, né, estribada nas Escrituras, na palavra de Deus e na revelação desses arcanos, porque tem muita coisa que está oculta, gente. Deus é um Deus de mistérios. Deus vai desenrolar o rolo nesses dias, como se diz lá no mundo cristão pentecostal. O Senhor vai estar desenrolando o rolo, né? E Ele já desenrolou praticamente a parte mais importante do rolo, que é a doutrina da nova igreja. Esse livro aqui, por exemplo, que eu tenho em mãos, O Amor Conjugal, é um desses livros de Emanuel Swedenborg. Como vocês podem ver aqui o nome dele aqui, ó, Emanuel Swedenborg, que é o teólogo revelador da nova igreja. Tá, gente? E então é isso que eu queria dizer para vocês a princípio, tá? A gente vai estar fazendo mais vídeos, eu não vou me delongar muito, que eu acho que eu já falei muito. Então, gente, fiquem com esse vídeo, reflitam nisso que eu falei, e a gente vai fazer mais vídeos daqui por diante, ok, gente? Acompanhem as atualizações do nosso canal, vocês vão ter oportunidade de ouvir alguma mensagem, né, que faça a gente refletir sobre o que está acontecendo atualmente e se realmente, né, eu não estou dizendo para você acreditar em mim, eu estou dizendo para você refletir, você pesquisar e tirar suas próprias conclusões. Mas você não vai poder tirar uma conclusão sem conhecer. Primeiro você tem que conhecer para poder tirar alguma conclusão a respeito de alguma coisa, tá, gente? Então, eu estou falando isso para instigar sua curiosidade. Investigue sobre isso. Aqui nesse canal a gente vai estar ajudando você a isso, tá ok, gente? É uma iniciativa minha, mas eu penso assim, me dá muito prazer falar sobre essa doutrina. E se você tiver alguma dúvida, pode postar aí, né, debaixo aí do vídeo, nos comentários, e na medida do possível eu vou estar respondendo, tá, gente? Muito obrigado e fique com Deus. Até a próxima, se assim o Senhor o quiser. Até mais.